Muito bem. A gente estava vendo aqui, fazendo uma análise, não é, de uma aula que já foi dada, mas para que a gente possa perceber algo que vai ser importante. Muito bem. A partir daqui seguiu então aqui, isso a gente está em Vaikra 16:1, não é? Foi a morte ali dos filhos de Aharon, não é? E isso vai estar ligado a Esther, né? A Esther. Aqui, ó, vamos ler aqui 9:17 ao 19. Vamos ver aqui, Esther 9:17 ao 19. O resto dos judeus, aqueles da província do rei, também se reuniram e lutaram pelas vidas, ele e seus inimigos, matando 75.000 deles. Mas, peraí, deixa eu ver, mas não lançaram mão dos despojos. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, tá vendo? E descansaram no 14º dia e fizeram dias de festas e alegria. Mas os judeus de Suzã reuniram-se tanto no 13º como no 14º dia. Então veja, aqui eles se reuniram tanto no 13º como no 14º dia. E assim descansaram no 15º e fizeram dele um dia de festa e folia. É, é por isso que os judeus das aldeias que vivem em cidades sem muros observam no 14º dia do mês de Adar e fazem dele um dia de alegria e festa, e como um feriado e uma ocasião para enviar presentes uns aos outros. Mordecai registrou esses eventos, né, e enviou o despacho a todos os judeus por todas as províncias do rei Assuero, perto e longe. Muito bem. E aí disse, né? Incumbi-nos de observar no 14º e 15º dias de Adar, todos os anos, ou seja, o 14º é para quem está em cidade não murada, não é? E quem está dentro de Jerusalém, ali nas cidades muradas, podem fazer no 15º. Então vamos entender todos esses parâmetros da Torá aqui. Veja, a gente agora tem aqui o nome Aharei, que está exatamente aqui no início, tá vendo? Ó, da nossa paraxá aqui das mortes de Abraão, que está em Vaikra 16:1, Aharei. Então, a palavra Harei, não é? Dentro dela mesmo, vamos ver aqui, ó. Aleph é 1, o Het é 8, o Resh é 200, o Yud é 10, 219. Então, aqui no 219, veja, eu tenho aqui o dia 14, tá vendo? De Adar, que também vai dar de 219. Então, o dia 14 de Adar, que está escrito aqui em cima, é ó, 10, não é? Do número 10, o número 4, não é? E aí eu tenho aqui o Aleph, que é aqui eu tenho, né, 14, que é o dia, é por isso que tem essas aspasinhas aqui, ó, que vão mostrar que são números. E aqui eu tenho o nome Adar, Aleph, Dalet, Re. Tá vendo? E esse Adar aqui vai dar 1 mais 4 mais 200. Então, esses números aqui, ó, 205 mais 14, né, vai dar os 219 do nome. Quer dizer, a própria festa de Adar já estava configurada aqui no nosso sistema da Torá. Quer dizer, não era algo que ia acontecer, mas algo que já estava padronizado, ou seja, era um apontamento no tempo. Então, essa questão do Adar, ela já era configurada dentro da Torá, então já era uma questão já que ia acontecer, não é? Já estava lá. Não era
Não era que aquela história ia acontecer, era um ponto, era um tempo apontado no ano, onde nós deveríamos nos voltar para o Eterno e entender essa história. Que essa história, ela só é entendida no mês de Adar, não é? E aqui já está codificado isso. Muito bem. Aqui agora a gente tem a gematria Roshei Tevot, né? Que é sempre o início da palavra e também o Sofei Tevot. Então a gente tem duas questões aqui. Veja, o Aleph, aqui que está sendo representado, representa o 1, né? E o Yud aqui representa o 10, não é? Então veja, aqui isso significa, ó, os 10 dias terríveis, Yomim Noraim, que nós observamos na festa de Yom Kippur. Veja, a própria história da morte, ela não salienta a morte de verdade. Veja, então contamos do Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, o Het, o Tav e o Yud. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias para contar até o Yom Kippur, tá vendo? E as letras finais, as letras centrais, perdão, vão escrever a palavra Rosh Hodesh. O que é Rosh Hodesh? Rosh Hodesh é a cabeça do mês, né? A cabeça do mês. Isso codificado dentro da palavra Aharei Moit. Muito bem. Aqui a palavra é Aharei Moit, é que dá também, né, o nome a Paraxá. Ela é, na verdade, que é comemorada, né, no dia 15 de Adar em Jerusalém, no 14 de Adar, não é? Israel, que não é murado, é 15 de Adar depois e 14 de Adar em Jerusalém. Enfim, então aqui diz que Israel aqui Israel vai ser depois, em Adar, em Jerusalém, não é? É depois. Aí o que que acontece? Essas duas datas, esse 15 e esse 14 aqui, ó, que está descrito, 15 e 14, eles são, na verdade, feito uma somatória, e aí vai me dar exatamente que a Hareimote é a 29ª paraxá da Torá. Veja, tudo isso é exatidão da Torá, não é? Os caras que estão aí ensinando, né, o pessoal que está ensinando, não tem base para combater isso aqui, tá? Isso aqui a gente está indo para matemática pura dentro da Torá e mostrando aqui o que é a Kabbalah, a Torá para vocês, né? Então, eles vão corresponder, né, ao dia de Purim dentro e fora de Israel. Essa é uma questão muito profunda aqui. Então veja, a própria nome da paraxá, Hareimot, não é? Vão formar as palavras, ó, Emet, tá vendo? Eu tenho Aleph, eu tenho Mem e eu tenho Tav, então a palavra Emet é verdade. Que tudo isso que eu estou falando para vocês é uma grande verdade da Torá, não é? E que isso tudo, quando bem analisado e bem seguido, vai fazer vida espiritual, para vocês entenderem essa questão. E para se seguir isso, lá em 1 Crônicas, no 12:32, os dos filhos de Sarrá, veja, então dos filhos de Sarrá, 200 dos seus chefes entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer e todos os seus irmãos sob a sua ordem. Veja, eram pessoas que conheciam profundamente, era a tribo de Sarrá, e conheciam profundamente os mistérios, não é, da Torá, os meses hebraicos, como a gente vai ver já já, outras questões, para poderem apontar esses tempos. Por isso que lá em Daniel 7:25 está falando que eles mudariam ou tentariam mudar. Por quê? Tentar mudar é que eles mudariam na cabeça das pessoas, mas não quer dizer que a verdade desses tempos seriam mudado, continuariam a mesma coisa. E tudo isso está codificado aqui dentro, tá vendo? Oreixa também está aqui, ó, os 200 separados, apontando que isso é verdade, que isso traria vida. Agora,
enganar as pessoas sobre os tempos, botando a Torá para baixo, conforme está escrito em Daniel 7:25, falando que você não precisa mais da Torá, que a Torá passou, que agora te dou um novo mandamento. Tudo isso é bobagem, tá? Tudo isso é desconfiguração da Torá. Enfim, então os dois filhos de Aharão morreram no dia da inauguração do Mishkan, e eles morreram como únicos sacrifícios, tá? Não existe, por quê? Outro sacrifício, porque esses sacrifícios significam o próprio sacrifício da Torá. Então eles se sacrificaram, não é? Porque eles eram dois tzadikim. Porque o sacrifício, né, e Nadav e Avihu. Quando você pega as palavras aqui e separa, ó, Nadavá, Avihu, não é? Então, eles eram um presente de Adonai, eles eram um presente do Pai, tá vendo? E aí a gente tem aqui, porque aquela palavra que é destacada, não é? Vamos ver aqui no livro de Esther, no número 1, mostrando que aqui, se não fosse a intervenção, não é, desses homens, haveria ali então uma questão muito séria em relação a tudo isso. Porque no livro de Esther, exatamente aqui no capítulo 1, a gente viu ontem, deixa eu ver aqui, essa palavra, tá vendo? Aqui, ó. É muito importante se entender esses pequenos conceitos para entender. Então, vamos voltar lá. Então, o concerto, ó, era um presente, não é, do Eterno, não é? A grande questão a se entender aqui é que eles eram o primeiro sacrifício, né? E diz que a morte dos santos produzem perdão, como? Na sua geração. Por exemplo, tem uma comunidade de estudantes de Torá, e aí essas pessoas são sérias nos estudos da Torá, e vem uma sentença sobre essa comunidade. Por exemplo, essa comunidade admitiu dentro dela uma pessoa que mexe com coisas erradas em relação à Torá. Então a sentença vai vir. O Eterno, para não castigar todo mundo, ele vai castigar exatamente o maior de todos, o que tem mais Torá. Então ele pega aquele ali e aí ele tira da comunidade e bota sobre aquela pessoa. Então, não só a morte, mas também o castigo dos sábios. E aí é porque é uma questão divina isso. Mas isso só vale para a geração. Esse tipo de sacrifício não pode ser feito um sacrifício lá atrás para, não é? Nesse caso aqui, como eles fizeram um sacrifício para Yom Kippur, é o único válido, não é? Mas esse sacrifício aí a gente tem que entender, acontece também para os sábios que vão estar à frente de uma comunidade. Por isso que os sábios, eles não admitem qualquer pessoa na comunidade. Não é brincadeira isso não é? Ninguém quer ficar apanhando por pessoas que querem brincar com a Torá. Então a gente tem que tirar, porque senão a gente acaba sendo sentenciado. Tudo bem. Então eles não eram casados, eram estudiosos de Torá e Haftará, trouxeram um fogo estranho, não é? O que é esse fogo estranho? Eles ensinaram uma alahá diante do seu mestre Moshe. De forma nenhuma, nem mesmo quando a pessoa ultrapassa o seu mestre, ela pode chegar na frente do seu mestre e querer ensinar uma alahá ao seu mestre, ou discutir uma alahá de Torá, não é? Então, é por isso que veio também esse problema. Muito bem. Aqui nós temos agora, né, o nome Avihu, não é? E o nome Nadav. Aqui se faz uma conta, ó, cada letra, né, do Aleph, não é? E assim vai sucessivamente. 6 do Vav, o Rei é 5, o 10 do Yud, o 2 do Beit, 1 do Aleph. E aí a gente tem aqui a gematria 25. O final aqui vai dar 7, tá vendo? 7, que é a soma total, o número final, a numeração reduzida é 7. E aqui nós temos Nadav. Nadav, ele tem 5 mais 6, não é? 2 mais 4 mais 50, 56. E aí a gente tem aqui exatamente 11, não é? Esse 11, ele somado, vai dar 2. Então veja, a somatória de 7 de Nadav com 2
é, perdão, 7 de Avihu, não é? E 2 de Nadav, vai nos dar aqui 9, não é? E 9 é exatamente aquela palavra emete. O Aleph, que é 1, aqui na nossa somatória, o Men, que é 40, e o Tav, que é 400. 400 mais 40 mais 1. Quando nós reduzimos, 4 mais 4 mais 1, que é 9. E a palavra emete, ela remete exatamente à primeira letra da Torá, ou seja, aqui a primeira do alfabeto hebraico, perdão, ela tem base, ó, ela não sai do chão. A letra central, uma das letras centrais, Mé, e a letra Tav, que é a letra final. Todas elas têm base e ancoram todo o resto do alfabeto hebraico. Todos os mundos espirituais, quer dizer, aqui nós estamos falando de uma verdade plena e de que toda essa metáfora, dessa construção que nós temos aqui, tá vendo? Faz parte exatamente do nível que nós devemos estudar essa Torá. Demos um pulo mental, entendimento profundo, e a questão do sacrifício aqui é uma questão de um sacrifício interno, um sacrifício dentro da nossa alma e de uma questão onde nós devemos entender esses segredos de Torá. Muito bem. Ontem nós estamos construindo, mas vamos tentar trazer aqui para vocês. A gente sabe, através dos nossos sábios, que o mês de Adar ele tem uma origem dentro da Torá. E essa origem está aqui no Bereshit 25:25. Vamos dar uma olhada aqui, exatamente no Bereshit 25:25. Então, vamos lá. Vamos lá. Veja, vai ser Harishon. Lembre que esse nome também é usado para Adão. Adão Harishon. Ademoni, não é? Kulô, que é aderete, Sear, vai querer, Queror, não é? Shemor, Essar. O primeiro surgiu vermelho como um manto peludo. Então, essa palavra manto peludo lhe deram o nome de Esave, tá vendo? Então, aqui que é aderete, né? É um manto. Muito bem. Aqui é de onde surge a primeira referência ao mês de Adar, tá vendo? Então, aqui, ó, a gente tem o mês de Adar. Aqui, ó, exatamente na palavra que está aqui embaixo, nós temos o mês de Adar. Então, veja, como surge o mês de Adar? Num acidente de um nascimento de Esave. Ou seja, agora, nós sabemos que não tem como existir Jacó sem existir Esave. Por isso que a letra Ru ela é definida lá. Por que é meritório ser um tzadik? É meritório porque existem pessoas que não querem ser tzadiks. Tem pessoas que querem só viver uma vida que acabou, para elas é o suficiente. Então veja, essa questão que vai surgir vai gerar aqui, né, o segundo irmão, que é exatamente o Jacob, que vai segurar no seu calcanhar, né? E diz aqui que quando eles nasceram, Tsarrak tinha 60 anos. Muito bem. Vamos lá. Vamos aqui então tentar entender, né? Aqui o mês de Adar, né? A gente está vendo aqui Adar, tem gematria 205, é representado pelo Kuf, que é peixes, não é? E o Gimel, que é Júpiter. Por isso que quando tem um mês de Adar 2, existem pessoas que pensam que são de Ares, não é? Mas não são, são de peixes, tá vendo? E aí existe uma confusão danada nessa questão. Veja, o Gimel representa Júpiter e o Kuf peixes. Muito bem. Júpiter é exatamente, não é, a letra que vai representar o próprio Avram, não é? Ou a Sefirote ali, Hesed, que é bondade. Muito bem. Aqui, então, a gente constrói agora essa questão
de que esse nome ele está exatamente codificado e sendo mostrado para apontar o mês de Adar. Isso é interessantíssimo. A gematria aqui desse versículo, ou seja, essa gematria onde a gente tem os números básicos, ela é de 3076. Né? 3076, essa é a gematria. A, a gente sabe que as gematrias são perfeitas, como a gente vai ver hoje, e que elas são necessárias para o estudo da Torá. A Torá, ela de forma nenhuma deve ser lida como um livro literal e se divagar sobre ela como se não existisse nada mais profundo que possam saltar aos olhos no entendimento dessa Torá. Percebam que então, ao pesquisar outras, não é, outros passuques, que é como nós chamamos, ou passuquim no plural, que demonstrem essa gematria, nós chegamos exatamente aqui a Bereshit 30, no versículo 2. Vamos analisar aqui para que a gente possa ver o que está dizendo lá. Então a gente chega no Bereshit, no versículo 30. No capítulo 30, aí é Perek, capítulo é Perek e versículo é Passuk. Veja, aqui, ó, ver Yaha Af, Yaakov Berahel, Vaiome Retahat Elohim, Anohi Asher Anar, Mimer Peri Batem. Então veja, Jacó ficou furioso com Raquel e disse: Posso tomar o lugar de Deus que te negou o fruto do nosso ventre? Muito bem. Raquel, ela é a alma gêmea de Iacov. Iacov, ele representa o Sol e também Tiferet. E eles dois estão dentro de Tiferet, não é só a parte masculina, é a parte feminina também. Ou seja, ele é a parte masculina de Tiferet, da divindade, e ela a parte feminina, Rahel. E aqui o que aconteceu? Jacó ficou furioso e disse: Posso tomar o lugar de Deus? Te negou o fruto do ventre? Muito bem. E aí nós voltamos aqui para o nosso slide, não é? E vamos ver que existe outro versículo aqui que também tem essa gematria 3076, né? E aqui esse versículo é exatamente no Bereshit, no mesmo capítulo, Perek 30, no Passuque 23. Vamos olhar então como funciona. E o que está falando aqui, como isso é impressionante. Veja, então, Vetarra, Veteler, né, Veteled, Ben, Vetomer, Asaf, Elohim, Etirarefati. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus tirou a minha desgraça. Né? Então foi Rahel. Então, diz aqui, ó, Vatiquerá et Shemor Yosef. Lemor Yosef Adonai Livem Aher. Né? Vatiquerá et Shemor Yosef. Lemor Yosef. Adonai Libem Aher. Né? Então, ele trouxe outro filho para mim. Qual é a ideia aqui? Muito bem. A ideia é fantástica. Por quê? Porque nos 3 versículos que têm a mesma gematria, 3076, 3776, eles falam primeiramente sobre o nascimento de Adá, onde é a primeira referência de Adá. O segundo vai ser a reclamação de Rahel por não ter tido filho, e a terceira vai ser o apontamento do nascimento do Yosef. E aí qual é a questão aqui? A questão é que existem os filhos de Jacob que representam os meses judaicos, não é? São 12 meses, não, são 13 meses. Então eu tenho 11 meses dos filhos, não é?
de Yosef, haja visto que Yosef, não existe uma tribo chamada Yosefitos, mas existe lá uma tribo chamada Menache e Efraim. Essas duas tribos, chamadas Menache e Efraim, que são, na verdade, os meses de Adar 1 e Adar 2. Por isso é que são meias tribos. Perceba, tudo isso foi colocado dentro da Torá de uma forma fantástica. Não existia como nenhum ser humano, de forma nenhuma, escreveu um livro tão codificado e tão perfeito como esse. A gente está vendo aqui uma questão dentro de uma probabilidade matemática de alguém que escreveu sobre a supervisão divina, que tinha uma responsabilidade de não ter erros, não é? Principalmente matemáticos. Perceba então que o primeiro versículo tem 40 letras, o segundo versículo tem 49 letras e o terceiro versículo tem 30 letras. Veja, o primeiro aqui nos leva a ligar a ida para o deserto, né? Os 40 dias lá, ou 40 anos no deserto, ou a letra Mem. O segundo arremete que após esses 40 dias receberiam a Torá, que são os 49 dias, não é, da festa, onde se conta os dias, se conta o Homer, para que se pudesse receber essa Torá. As últimas 30 letras nos arremete à letra Lâmede, que foi a discussão exatamente do mês onde é feito o julgamento e o Yom Kippur. Ou seja, esses 10 dias que são contados do mês de Tisserei, do 1 ao 10, e que é nesse mês aqui. Tá vendo? Todas as questões aqui são extremamente matemáticas e perfeitas. Muito bem. A gente também tem que na Torá existem a posição desses passuque, desses versículos. Então, eh, o primeiro versículo que nós citamos aqui é o versículo, o passuque 684 da Torá. Então, esse versículo 684. O segundo é o versículo 833 da Torá. E também o terceiro passuque é 854 dentro da Torá. A pergunta que fica aqui: teria como Moshe ter organizado isso dessa forma, codificando todas essas questões dentro da Torá, tanto no nível matemático, gemátrico, do valor da palavra, a questão das posições das palavras, será que também é válido a posição das palavras, já que essa forma aqui de entendimento, ela está altamente equilibrada e formatada? Muito bem. Então, quando a gente pega aqui e a gente chega à raiz quadrada desse número aqui, a gente tem exatamente 26,15, sendo que vai dar uma dízima. Vai faltar um pouquinho para chegar a 684. Vamos lá, 26,15, veja, vezes 26,15. Então, veja, eu tenho tetragrama, aqui o 26 é o tetragrama, e 15 é, na verdade, a parte superior do tetragrama, Yud Re, não é isso? Então veja que coisa interessante. Muito bem, aqui vai me dar uma dízima, ó, exatamente, ó, 683, tá vendo aqui, ó, quase chegou aos 684. Foi 683, 82, 25. Observe que na nossa aula aqui, eu vou ter o número 25, tá vendo aqui, ó, aqui que a gente estudou, o número 25. Eu falei de 22 letras hebraicas, não é isso? Vamos olhar lá então, veja. Então eu tenho 25, tenho 22 letras hebraicas e tenho aqui ao contrário 28, que é a quantidade de letras que existem dentro lá do início de Bereshit, como nós citamos. Veja, toda essa questão matemática, ela é muito, muito complexa
e ela também ela é muito elevada. Inclusive, se você soma aqui, ó, a quantidade de letras, você tem 6 letras aqui, mais 3 letras aqui, que vão dar 9, não é isso? 9. Mas se eu pegar aqui 3, né, 3 letras, e mais 6 aqui, eu tenho o número 36, não é isso? O número 36, que é exatamente a quantidade onde nós poderemos observar que vai dar o 9, que é a verdade. Muito bem. Então veja, aqui é a raiz quadrada do primeiro versículo. A questão, quando se faz aqui o cálculo da raiz cúbica, agora do mesmo número, vai me dar exatamente 11 e 13. Tá vendo? 11 é a segunda parte do tetragrama. Aqui eu tenho Yud, e aqui eu tenho o Vav, Re, e aí ainda tenho aqui o 13, que esse Deus ele é Errad, ele é um. Ou Deus é amor, tá vendo? Então o 13 representa isso aqui. Agora, se eu somo 11, vamos lá brincar um pouquinho aqui, 11, mais o 13 aqui, então eu vou ter o quê? Eu vou ter os 24 livros da Torá. 11, né? E depois pego, formo 13 aqui, 24 livros, mostrando que até mesmo quando a gente vai muito longe, tudo dá muito certo. E além disso, eu posso ainda somar 1, mais 3, que vai dar os 5 livros da Torá. Muito bem. E ainda perseguindo aqui essa ideia, no segundo versículo, nós temos aqui, não é? A raiz quadrada de 833, que é a posição da Torá. E vejam, aqui agora, não é? Eu tenho exatamente 833, que é 28, que é o primeiro, não é? O primeiro versículo da Torá, porque aqui eu tenho 28, 2 mais 8, 10, que são as 10 sefirotes, mais a palavra Elohim. Então vamos fazer aqui a raiz quadrada, para ver realmente, ó, 28 vírgula 86 vezes 28,86. Puf, então veja, a gente tem quase, ó, faltou um pouquinho ainda para o nascimento, tá vendo? Para bater a gematria, deu uma dízima, ó, deu 89,96, faltando aí um nível bem pequenininho, uma partícula bem pequenininha para chegar lá no 3. Mas observe que a mesma questão definida aqui na questão dessa, dessa descrição do Passuque, não é? Porque nós vamos ter mais uma dízima, mesmo assim vai dar os 32 caminhos da Cabala, vai dar as 23 letras hebraicas quando chegar a 23ª letra, não é? E aí continua-se aqui ainda, não é? Que hoje, vamos fazer a somatória aqui, ó, 17 mais 9 vai dar 26, não é isso? 26. Então, mais 6 vai dar de novo o 32 que está aqui na frente. Veja, e aí a gente então descobre que todas essas questões existe uma ligação muito profunda, enquanto o 8 vai me gerar binar, não é? Ou eu posso também fazer 3 vezes 8, 24, mais 2, 26. Ou, como a gente fez aqui os cálculos, aqui também deu 17, não é? Ó, 17, deu 26 e 32. Então, veja, todos os nomes divinos colocados na posição na raiz quadrada. Vamos agora aqui, ó, que é impressionante, o número 854. O número 854, ele tem um poder muito interessante, porque a gente vai ter a raiz quadrada de 29,22, veja, 29 e 22, né? O 29 eu vou deixar um segredo, e o 22 não precisa falar o que que é. Mas também, se nós somarmos aqui 29, né? 2 mais 1, a gente vai ter exatamente 11, que é a segunda parte do tetragrama. Mas vamos lá, vezes 29,22, igual
Tá vendo? A 853, 8084, pertinho lá de chegar a 854. Muito bem. Aqui eu tenho a palavra GAN, que é jardim, não é? E tenho aqui 85 mais um do Coléu, eu tenho 86, que seria, na verdade, a palavra Elohim. E tenho 80 e 8 mais 4. Essa somatória aqui me daria 13, 16, 24, 24, 32 e 36 de novo. 36, 3 mais 6, 9. 9 é o número da verdade, porque 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 1 mais 8, 9. 3 vezes 9, 27. 2 mais 7, 9, etc, etc. E sempre vai dar 9 no final. Muito bem. E o interessante disso tudo é que aqui no Bereshit, quando nasceu Yosef, o que acontece? Eu cheguei na Paraxá número 29, que nós acabamos de discutir. Tá vendo? Tá aqui, ó. É a 29ª Paraxá, que tem a ver com o quê? Com o mês de Adar, porque é 15 mais 14, e a 29 Paraxá da Torá. Veja que coisa bonita quando a gente vai ligando as gematrias e a matemática da Torá para descobrir essas coisas. Tudo isso é impressionante como Deus revela todas essas coisas para nós. Muito bem. Ainda assim, com toda essa perfeição, né, a gente achou aqui a raiz quadrada do 376 e deu exatamente 55,46. Veja, 55 nos arremete a Num mais Re, não é? Num mais Re é Nefesh mais a Torá, ou que pode te levar a Neshama, ou os dois reis que estão dentro do nome do Eterno. O primeiro rei está em Malhut, e o segundo rei está aqui no portal 50, que você conta 49 para receber a Torá, que é um grau para se chegar a Biná. Veja que coisa bonita. Então, veja, tudo isso dentro da raiz quadrada aqui desse número. Veja, duas Torás mais 46. Aqui também pode ser que eu some 5 mais 5, e aí aqui eu somo 4 mais 6, vai dar 10 mais 10, vai dar 20, que representa o CAF. O CAF, ele é uma das letras finais lá, que estava nas letras sofites, e que na verdade representa o Sol. Veja, tudo isso é configurado de uma forma muito plena. Ainda temos que dentro dessa questão, nós temos a primeira palavra aqui, ó, do versículo 25, não é? Da Torá, lá em Bereshit 25, 25. E essa palavra, ela tem a gematria 107. Isso significa que 107, eu somo 10 mais 7 é 17. É a palavra Tov, mas também é o nascimento de Moshe. Moshe nasceu na 17ª geração, depois de Noa, porque ele era a própria reencarnação de Noa. Quando nós vamos para a Torá, deixa eu mostrar algo interessante para vocês, nos nascimentos dos filhos de Yosef, não é? Vamos ver aqui, ó, o capítulo é o 49, deixa eu pesquisar aqui, nascimento dos filhos de José. 41,50. 49 estava longe, né? Então, vamos lá. Bereshit, no 41, no versículo 50, é a própria Parashá Miquetes, né? E, então, vai dizer aqui, ó. Isso. Deixa eu só conferir aqui novamente. 50 e 52. Veja. Então, 51, antes que chegasse. Ah, tá. Antes que chegasse os anos da fome, Yosef tornou-se pai de dois filhos que lhe deu Asnat,
filha de Potifera, sacerdote de On, não é? José chamou o primogênito de Menachê, que significa Deus me fez esquecer completamente as minhas dificuldades e a casa do meu pai. E o segundo ele chamou Efraim, que significa Deus me fez fértil, minha aflição, ou seja, Adar um e Adar dois, né? Aqui o nome Menashe, olha, ele é construído em cima do Men, um Nun, um Shin e um Re, que na verdade é o nome do próprio Moshe, agora com a letra Nun aqui no meio. Onde Deus fala para Moshe com a primeira letra de trás, ó, você foi Ravel, você reencarnou como Ravel, agora depois veio como Sete, o segundo filho de lá da Rava, depois você veio como Noa e agora você é Moshe. Por isso que Moshe ele morre em Adar, né? Todos sabem, ou pelo menos vocês ficam sabendo agora. Veja como é que essa história é bonita e tem muito fechamento para a gente fazer ainda dentro dessa Torá. Muito bem. Então chegamos a essa conclusão, não é, da 17, dessa palavra aqui, né? Explicamos tudo o que acabamos de explicar e agora nós temos aqui exatamente na próxima palavra que está aqui em Bereshit 30 no 2, essa palavra que vai me dar a gematria de 224. Veja, se eu pego a parte da frente, 22 letras hebraicas, e se eu pego a parte final, eu tenho aqui, ó, 24, que são o total de livros do Taná. Não são 66 livros, são 24 livros, todos eles codificados dentro aqui das palavras do nascimento de Adar. Veja, Purim está nos levando a essa construção. Muito bem, se eu somo tudo aqui, eu tenho 8, e 8 é Biná, né? Oitava Sefirote. Muito bem. E a outra palavra que quando vai nascer, não é, ali, José, eu tenho essa palavra aqui, ó, que vai me dar a gematria 611. E 611 é a palavra Torá. Gente, se vocês não ficaram impressionados com essa aula e com a questão de como a Shem nos torna habilidosos nessa Torá, a fim de levantar esses segredos gemátricos, fugindo de longe a argumentação daqueles que não entendem essa Torá, que não entendem esse sistema hebraico e que se salientam pelos meandros da história e também ali pelos achados arqueológicos, querendo provar que toda essa divindade que você vive, que você caminha dentro dela, tanto no aspecto físico, mas também no aspecto mental, e dentro da sua pequena ciência e da sua ignorância quanto às questões espirituais e sobre esse Deus tremendo e superior a todos os pensamentos dos homens, querem provar que ele não existe. Essa é a nossa aula de hoje. Eu agradeço vocês.